Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, né? Estamos hoje dando início a mais uma edição do Diálogos Ambientais, a nossa quinta edição, né? A cada edição nós tivemos duas lives, então essa é a nossa nona live. Então, fico muito feliz que a professora Mônica hoje está participando aqui com a gente. É um convite que eu já vinha tendo muita vontade de fazer a ela, porque desde quando a gente começou em julho, a gente vem sempre discutindo a educação ambiental e vira e mexe é recorrente a gente abordar Paulo Freire, mesmo Paulo Freire não sendo o foco da discussão, principalmente porque quando a gente fala da educação ambiental crítica, né, então os pensamentos freirianos, eles sempre emergem como um caminho, como um norte, como um pensamento para a gente refletir essa perspectiva. Então, como eu fui fazendo essa observação ao longo do tempo, eu pensei, não, eu vou organizar uma atividade que seja somente para a gente dedicar um momento de discussão para pensar as contribuições do pensamento de Paulo Freire para a educação ambiental. E aí eu não teria outra pessoa para convidar, né, que não fosse a professora Mônica, uma pessoa que, para mim, é muito querida, né, alguém que eu tive a satisfação de ser aluna, que também tive a satisfação de tê-la como membro da minha banca do doutorado. Então, assim, para mim esse momento é muito feliz, muito especial, né, e de antemão já te agradeço o aceite, Mônica, porque estar hoje aqui nesse momento com você, discutindo sobre educação ambiental, à luz do pensamento freiriano, é algo que me traz muita alegria, né? Então, assim, fico tremendamente feliz, né? Antes de você chegar, eu estava até comentando como eu sou feliz por você ter participado de tantos momentos da minha vida, né? Muito obrigada mesmo, né? Então, a professora Mônica, que está com a gente hoje aqui, a professora Mônica Folena, ela é licenciada em Ciências Biológicas, mestre em Ensino de Ciências, doutora e pós-doutora em Educação, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenadora da Cátedra Paulo Freire. E aí hoje ela vai abrilhantar a nossa discussão com os pensamentos dela, as reflexões dela. Ela tem o tempo que ela desejar para fazer a sua explanação. Pode ficar à vontade, Mônica, sinta-se, faça como se aqui fosse a sua casa, tá? E aos participantes, vocês podem ir colocando as perguntas, as questões, as observações, tudo que vocês desejarem, vocês podem ir colocando no chat, que eu vou tomando nota, para que quando a gente possa abrir para o debate, eu consiga organizar tudo direitinho, para que a gente possa atender a todas as questões e colocações de vocês, tá bem? Hoje nós teremos um teto de horário até às 20 horas, então eu vou respeitando a ordem das colocações que forem chegando no chat, e depois que a professora Mônica encerrar a fala dela também, vocês podem ficar à vontade para fazer as intervenções, abrindo a câmera, o áudio e participando conosco. Será um momento de diálogo e a proposta é essa mesmo. Não se sintam envergonhados nem tímidos, porque o espaço aqui mesmo é para a gente dialogar, tá bem? Passo a palavra agora para a professora Mônica e sinta-se à vontade. Mônica, boa noite a todos e todas que estão aqui. Queria agradecer demais o convite, né? Eu não poderia negar um convite seu, não nego nada para a UFES, porque a UFES mora no meu coração, né? É a casa, né, que acabou sendo, eu sei que ela é muito sua casa, porque você estudou nela a vida toda, e hoje, graças a Deus, é professora dela, né, e representa muito bem a nossa categoria docente na universidade, com certeza. Mas eu acabei sendo um pouco filha da UFES também, porque eu fiz o pós-doutorado lá, né, com a nossa maravilhosa Maria Inês Araújo, que foi a nossa mentora, né, durante esse caminhar um pouco da educação ambiental. Então, eu queria agradecer muito, Mônica, pelo convite, agradecer a todo mundo que está aí, e convidar vocês para um diálogo, né? Não são diálogos ambientais, então vamos dialogar.
Eu vou tentar fazer uma fala breve, gente, sobre Freire e educação ambiental. Pensei da gente começar um pouco situando quem é Freire, não é? Porque para a gente falar da influência de Freire, né, para a educação ambiental, acho que é importante a gente compreender um pouco do contexto, né, político, cultural, social de quem foi esse grande educador pernambucano e que ainda né, patrono da educação brasileira e que ele permaneça, né, como patrono da educação brasileira. A gente está caminhando para a comemoração do centenário de Paulo Freire, né, no ano que vem, setembro do ano que vem, ele faria 100 anos. E todo mundo que trabalha, né, com Paulo Freire em diferentes espaços, a gente está num movimento muito grande de comemorar esse centenário em grande estilo, até para reavivar, né, esses pensamentos, os aprendizados que ele nos deixou em diferentes contextos, né. E aí, assim, acho que uma coisa importante da gente começar dizendo é que Freire, ele nunca falou em educação ambiental, tá? Assim como ele nunca falou em educação das relações étnico-raciais, como ele nunca falou em educação inclusiva, que são coisas muito contemporâneas, né? Não eram da época dele. Mas o pensamento de Paulo Freire, em relação à educação de maneira geral, esse pensamento dele, ele acaba sendo, né, apropriado por diferentes pesquisadores que trabalham com a educação ambiental, com a educação das relações étnico-raciais, com a educação inclusiva, e essas pessoas acabam bebendo no pensamento freiriano, porque é um pensamento muito universal, muito dinâmico e cada vez mais atual, né? Então, coisas que ele escreveu em 1975, né, como esse livro, Pedagogia do Oprimido, ele nunca teve tão atual, né? Pedagogia da autonomia nunca teve tão atual, educação em mudança nunca teve tão atual. Então, assim, o pensamento de Paulo Freire, ele é atemporal. E ele pode ser utilizado por diferentes pesquisadores de diferentes áreas, pelas reflexões que ele nos convida a fazer. Então, ele nos convida a pensar em educação bancária, né, por exemplo, que é aquela que aliena, que domestica, que não leva ao pensamento crítico, né? E com esse tipo de pensamento, ele acaba se tornando um referencial para diferentes áreas, né? Educação ambiental, educação das relações étnico-raciais, educação inclusiva, já vi vários textos também em relação a gênero que trazem Paulo Freire, né? Textos sobre violência, né? Trazem Paulo Freire, porque esse pensamento dele, como eu falei, é muito, muito universal. Então, eu pensei da gente primeiro tentar compreender um pouco desse contexto, né? Freiriano, desse universo de quem foi Paulo Freire, e aí vão ser pinceladas, porque a gente passaria dias falando sobre Paulo Freire, mas pensei, Mônica, da gente começar conversando um pouco sobre quem foi esse educador, para a gente poder entender depois como é que a gente, né, que somos pesquisadoras, né, nessa área de educação ambiental, como é que a gente se apropria desse pensamento e das categorias de Paulo Freire para poder trazer a educação ambiental e, mais especificamente, a educação ambiental crítica, que é a linha que a gente trabalha, né? Bom, eu posso apresentar aqui, Mônica? Tá. Eu vou colocar uns slides, gente, aí quando eu colocar os slides, infelizmente pega a minha tela toda, e aí eu vou ficar sem imagem de vocês, tá bom? Uhum. Vocês estão vendo? Ainda não. Não, peraí. E agora? Agora está começando. Foi? Abriu, isso, abriu. Pronto. Então, aí vocês vão sinalizando para mim se alguma coisa acontecer, porque agora a única coisa que eu vejo é essa tela aqui, com o slide imenso na minha frente. Tá certo. Tá.
Então, eu pensei da gente conversar, então, o título, né, o tema que Mônica me deu, foram as contribuições do pensamento de Paulo Freire para a educação ambiental. E aí, como eu falei, eu pensei da gente começar conversando um pouco sobre quem foi Paulo Freire, trazendo um pouco desse contexto social, político e cultural, para a gente entender, assim, em pinceladas, como eu disse, né, quem foi esse educador, né, e como é que essa trajetória de vida influenciou o grande escritor, o grande educador que ele se tornou e as contribuições que ele nos deixou para a educação ambiental. Então, eu gosto muito disso porque, gente, eu compartilho sempre muito e falo muito, né, que eu sou muito defensora de uma colocação de Antônio Nova, quando ele trabalha a formação de professores, né, ele é um grande referencial sobre formação de professores, e ele diz para a gente que parte, né, do que eu sou como professor é pessoa, e parte do que eu sou como pessoa é professor. A gente não consegue dissociar, então, o que a gente é, do que a gente faz. E aí, o que nós somos hoje, né, nós todos que estamos aqui, faz parte de uma trajetória de vida que foi trilhada, né, por cada um aqui, em diferentes contextos sociais, políticos, econômicos, né, também. Isso vai ajudando a configurar o que nós nos tornamos. Então, Freire, né, ele nasceu em 1921, em setembro, por isso que a gente vai comemorar o centenário, né, dele ano que vem, setembro de 2021. Na verdade, esse centenário já começou, tem um monte de ação já pipocando no Brasil e no exterior, para ter uma culminância em setembro de 2021, mas a gente está começando já, desde já, eu vou falar um pouquinho nisso mais tarde. Então, quando ele nasceu, né, ele morou nessa casa, é uma casa aqui, eu digo aqui porque eu moro nesse bairro, num bairro chamado Casa Forte, que é aqui, um bairro aqui em Recife, mais especificamente essa casa fica na Estrada do Encanamento, assim que a gente, que tem um monte de gente de Recife aí na sala, né, orientando os meus aí diferentes espaços. Assim que a gente entra na Estrada do Encanamento, vindo ali da praça de Casa Forte, é uma casa amarela. Então, foi aí que Freire nasceu. Bom, mas Freire, a mãe dele, né, ela ficava em casa e cuidava dos filhos e da casa, e o pai era policial, então, e o salário, né, não era muito. Só que, além disso, o pai dele faleceu, né, e ela ficou apenas com a pensão para cuidar de todo mundo, e aí eles tiveram que mudar para Jaboatão dos Guararapes, que é um outro bairro que tem aqui. Em Recife é um município, né, que tem aqui em Recife, é um município ao lado de Recife, e ele morou nessa casa, né, que fica na ladeira de Santo Aleixo, tá, no município de Jaboatão, como eu disse. E essa casa era, na verdade, um tio dele, né, então o tio autorizou que eles morassem lá, e foi uma diferença, né, significativa de vida com esse falecimento do pai. Tanto que, na época, a gente, né, já tinha educação pública, mas a educação pública tinha um outro contexto. Hoje, a educação pública, ela confere, né, materiais, ela confere o fardamento. Naquela época, nada disso. Né, as famílias é que tinham que dar conta disso. Tanto que Freire, ele teve que aguardar, né, um irmão sair da escola para ele poder começar a estudar. Por isso que ele teve uma educação um pouco tardia. E é por isso que, em A Sombra desta Mangueira, ele relata que ele teve, né, a primeira alfabetização dele foi ali escrevendo A Sombra das Árvores em Jaboatão dos Guararapes, escrevendo com gravetos no chão. Bom, e aí a gente assistindo, né, a uma entrevista de Freire, perguntaram para ele uma vez o que significou mudar para Jaboatão. E ele disse assim: tive 3 exílios que me fizeram sofrer. O exílio de sair do útero da minha mãe, o exílio de ter ido para Jaboatão e o exílio político que me fez ficar 16 anos fora do país. Ele completa ainda, né? Jaboatão foi um espaço-tempo de aprendizagens, de dificuldades e de alegrias vividas intensamente. Eles ensinavam a harmonizar o equilíbrio entre o ter e o não ter, o ser e o não ser, o poder e o não poder, o querer e o não querer.
forja-se assim, Paulo Freire, né, na disciplina Esperança. Então, tem uma passagem, né, naquele livro Pedagogia dos Sonhos Possíveis, em que Freire, ele conta que em Jaboatão, eles praticamente não conseguiam comer carne, né, porque era muito caro na época. E aí, lá, como tinha as pessoas criavam muitos animais, né, principalmente galinha, teve ele e os irmãos estavam com muita fome, estavam muito tempo sem comer carne, a galinha do vizinho passou perto e eles pegaram a galinha e deram para a mãe, né, como se tivessem ganhado. E a mãe fez uma janta maravilhosa, né, à noite. E quando foi no dia seguinte, o vizinho procurou pela galinha, alguém viu que eles tinham pego a galinha, e a mãe deu a maior lição, né, ele disse que nesse livro ele fala que foi uma das maiores lições que ele teve na vida, porque a mãe disse que eles poderiam passar pelas piores coisas, mas eles não poderiam se equiparar de forma alguma às piores pessoas. Né, então, esse tempo de Jaboatão foi um tempo que ficou registrado, né, foi considerado para ele um exílio, vejam que coisa forte, né. Vale salientar, né, que nessa época, né, que Freire foi lá para Jaboatão, e que ele começou a ter muita dificuldade financeira após a morte do pai, nós estávamos na década de 30, né, e a década de 30, ela é marcada por um monte de coisas, né, era a época de Getúlio, né, não sei se tem gente de história aí, mas a época de Getúlio foi uma época da Grande Depressão, foi uma época em que o rural, né, as pessoas começaram a abandonar muito o meio rural e tentar vir para as cidades para começar a tentar a vida, e foi uma época muito difícil, e que o capitalismo começou a falar muito forte. E aqui, por exemplo, no contexto do Brasil, o que era exportado e o que era consumido começou a reduzir muito, porque as pessoas tinham muitas dificuldades, né, econômicas. E na época o Brasil se destacava pela produção de quê? De café. Só que café, né, de certa forma, eu sou doida por café, todo mundo, né, que me conhece, eu sou louca por café, né, mas é um item ainda supérfluo dentro de uma dieta alimentar. E aí o país que exportava café, ele começou a ele teve, né, sofreu mais ainda com essa recessão. Então, Freire, ele terminou, né, o estudo dele na educação pública, e ele não tinha para onde estudar, ele não tinha para onde ir. E a mãe dele, depois de tentar muitas e muitas vezes, né, vindo de Jaboatão dos Guararapes para Recife, conseguiu uma vaga, ela conseguiu uma vaga para ele nesse colégio Oswaldo Cruz, em que ele conseguiu prosseguir os estudos em termos de ensino médio, tá? E mais tarde ele foi professor desse colégio. E vejam, o dono desse colégio era o pai da primeira esposa de Paulo Freire, que é Elza Maria, era, né, o nome dela de solteira era Elza Maria Costa Oliveira. Então, ele conheceu a Elza, né, nesse período, né, ele foi para a faculdade de Direito, né, Paulo Freire, ele é formado em Direito, tem gente que pensa que ele é pedagogo, por toda a contribuição que ele deixou, né, à educação, mas ele não foi, né, ele nunca foi formado em Pedagogia, e ele casou, fazendo Direito, e já dando aula no colégio do pai da Elza, né, ele casou com ela, e teve 5 filhos, né. Elza, né, foi o amor da vida de Freire, ele dizia isso, né, a plenos pulmões. E ele, gente, estudou Direito na mesma turma do Francisco Brenan, eu não sei se vocês aí de Sergipe, né, o Francisco Brenan, ele eu digo porque ele faleceu, gente, durante essa pandemia, e ele faleceu, né, Francisco Brenan era um grande escultor, um grande artista, né, ele pintava, esculpia, né, obras, e aqui em Recife tem a Oficina Brenan, que é uma maravilha, tá? Então, eles foram da mesma turma
tanto que tem aquele livro, A Importância do Ato de Ler, tem a escultura, né, tem fotos, né, de esculturas que foram feitas por Brenan e que Paulo Freire usou nos círculos de cultura para alfabetizar. São imagens, né, do Francisco Brenan. Bom, depois que ele se formou, o primeiro caso que ele pegou como advogado era para colocar um senhor que era dentista para fora, né, de uma casa que ele não conseguia pagar aluguel, ele estava passando dificuldade com a família, com os filhos e tudo. E aí ele decidiu que ele não queria exercer a advocacia para esse tipo de finalidade. Ele resolveu que ele gostaria de atuar em prol dos oprimidos, né, das pessoas que estavam passando por dificuldades, e aí ele resolveu e decidiu que ele iria começar a tentar ajudar as pessoas a se libertar, e a melhor forma, né, segundo ele, e eu acredito também, né, para a libertação das pessoas é a educação. E aí ele começou a trabalhar com a alfabetização de jovens e adultos, né, para que as pessoas pudessem sair da ingenuidade, né, sair dessa coisa de compra de voto e tantas outras coisas que acontecem quando a pessoa não tem o mínimo, né, de alfabetização. Bom, ele foi diretor do SESI, isso foi uma das coisas que ele fez, e lá no SESI, ele frisa que foi lá que ele aprendeu a dialogar com a classe trabalhadora, tá? Então, essa foto aí é de 1950, ele lá no SESI, ele está em pé aí falando. Na década de 60, ele fez um mundo de coisas, tá? E eu não vou falar de todas elas, mas ele começou, ele fundou, né, um movimento de cultura popular de Recife, que é o MCP, que é muito famoso, né? Isso é um marco histórico, porque ele começou, a partir daí, a utilizar os círculos de cultura no processo de alfabetização de adultos, tá? Ele começou também a trabalhar com extensão cultural, né, na Universidade de Recife, porque na época a Universidade Federal de Pernambuco chamava ainda Universidade de Recife. E foi a partir dessa experiência que ele escreveu aquele livro, Educação ou Extensão, né, que é um marco também para quem trabalha com extensão. Ele teve experiência na Paraíba, né, ele criou, né, fez uma campanha de alfabetização em Angicos, que foram as 40 horas de Angicos. Bom, então, e aí foi, né? Nessa época, em Angicos, aí uma foto de Angicos, um trabalhador, né, com o filho no colo, depois de um dia inteiro de trabalho, sendo alfabetizado, né? E uma fala, né, desse senhor é que esse processo de alfabetização mudou a vida dele. Então, vejam, Freire saía daqui, entrava numa Kombi velha, saiu daqui de Recife, né, e saía daqui, entrava numa Kombi velha e ia lá para Angicos, né, com uma série de colaboradores, para poder alfabetizar pessoas, e ele tentava fazer isso em 40 horas. Não é que ele alfabetizava em 40 horas, né? Mas ele conseguia fazer com que as pessoas lessem as primeiras coisas, né? E algo muito importante que ele dizia, que a leitura do mundo precisa precedir a leitura da palavra. Então, o processo de alfabetização, né, promovido por Paulo Freire, não era apenas do tipo Eva viu a uva, né, não, né, eu, inclusive, fui alfabetizada numa cartilha dessa, eu tenho horror, tanto que eu me lembro do nome da cartilha até hoje, Gerações de Thalita, o nome da cartilha que eu fui alfabetizada era essa. Vejam como isso marca, né, anos atrás, eu já tenho 50 anos, então, assim, era Eva viu a uva, só que no Nordeste, muitas vezes, a gente não vê a uva, né, até porque uva, inclusive, agora até que é um pouco mais barato, mas naquela época era caríssimo. E aí, por que que não pode ver a pitomba, né? Porque não pode ver a carambola, né? Os livros de alfabetização, eles são todos muito voltados para uma sociedade que fica lá nas regiões sul e sudeste do país. Então, Freire, ele tentava alfabetizar a partir, né, de um processo crítico, reflexivo, que fizessem as pessoas, né, aprender a ler o mundo e aprender a ler as palavras, e palavras essas que fossem do universo vocabular dessas pessoas, né? Então, esse senhor, né, ele trabalhava como pedreiro, então ele está aí aprendendo a palavra tijolo, que é uma palavra que faz parte do universo vocabular dele.
Bom, em 1959, né, Freire, ele dá um passo definitivo, né, para entrar no universo acadêmico, e aí ele defende uma tese para poder ser professor na Universidade Federal de Pernambuco, e o título é Educação e Atualidade Brasileira. Tem gente que pensa que a Pedagogia do Oprimido é o primeiro livro de Paulo Freire, né? Na verdade, não é. Né? A primeira obra assim, que Freire escreveu foi Educação e Atualidade Brasileira. Isso foi escrito, né, em 1959. Entretanto, né, ele foi produzido assim, em larga escala, como livro mesmo, só a partir de 1979, tá bom? Mas a primeira coisa que Freire se debruçou foi Educação e Atualidade Brasileira, e foi com isso que ele entrou na Universidade Federal de Pernambuco. Bom, mas aí, gente, vejam, uma pessoa, né, que promove a leitura, né, ensinar jovens e adultos a ler, para que eles fiquem menos dependentes, né, do Estado, do governo, para que eles fiquem menos reféns desse governo, né, do governo da época, né, e que tentava ensinar, né, que era necessário, né, criticidade para se olhar para o entorno, para um problema, para uma situação, uma pessoa extremamente perigosa ao país. E aí ele foi exilado, tá? E aí ele tem uma fala que ele diz: terminava de fato e de direito um exílio para o qual fora, né, com 43 anos, e do qual voltava com 58 anos. Então ele ficou exilado, né, mas ele frisa que ele voltava vivido, amadurecido e disposto a reaprender o Brasil, já que ele tinha ficado tanto tempo fora. A chegada dele aí naquele aeroporto de Viracopos, tá, em 1979. Mas mesmo nesse tempo que ele ficou no exílio, bom, o que ele fez, né? Como ele morria de saudade de casa e como ele percebeu que essa realidade de oprimidos e opressores era algo que não era um privilégio só do Brasil, mas de outros lugares também, ele escreveu Pedagogia do Oprimido, quando estava exilado, tá? E esse livro, né, Pedagogia do Oprimido, ele foi escrito quando ele estava no exílio, né, e ele entregou, quando ele estava exilado, uma cópia, né, o Freire, gente, ele não, na época não tinha computador, né, tinha aquelas máquinas de datilografar, e ele não datilografava, ele escrevia tudo à mão, e ele dava para alguém datilografar, né, e assim ele ia. Então, Pedagogia do Oprimido, ele fez, né, ele escreveu o livro e passou a limpo, né, o livro, e entregou uma cópia para um amigo dele, que era dos Estados Unidos, né, para que ele levasse, tentasse publicar a obra, e ele ficou com uma cópia com ele, tá? É por isso que Pedagogia do Oprimido, ele não foi editado pela primeira vez, né, ele não foi publicado pela primeira vez no Brasil, ele foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em inglês, tá? E o José Eustáquio Romão, né, que é um professor lá da Uninove, em São Paulo, e que coordena uma cátedra Paulo Freire, que é a Cátedra do Oprimido, que é vinculada ao Instituto Paulo Freire, que é em São Paulo também. Ele fez uma pesquisa, né, porque ele começou a... Deixa eu voltar um pouco. Com o falecimento de Paulo Freire, todos os livros de Freire, eles foram encaminhados pela atual esposa de Freire, né, porque a primeira esposa dele, Elza, faleceu, e ele casou-se novamente. E aí, a Anita Freire, ela encaminhou todas essas obras que eram da biblioteca particular, né, pessoal de Freire, para o Instituto Paulo Freire. E aí, José Eustáquio Romão, folheando, né, um livro, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, ele começou a perceber que tinha um monte de coisa arriscada, né? E aí ele falou, que coisa estranha, né? Será que Paulo estava já se reinventando para escrever uma outra coisa, porque Paulo Freire, ele era tão coerente com aquilo que ele falava, com o que ele dizia, que, se vocês perceberem os livros dele, ele escreveu, por exemplo, Pedagogia do Oprimido, depois ele escreveu Pedagogia da Esperança, e Pedagogia da Esperança tem por subtítulo Reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Então, ele vai retomando coisas que ele escreveu, né, como se ele estivesse refletindo o tempo todo sobre aquilo que ele escrevia,
E o último livro que ele escreveu, né, em vida foi Pedagogia da Autonomia, que a gente considera uma síntese, né, uma obra síntese de tudo que ele fez, tá? Bom, e aí o José Eustáquio Romão, olhando lá a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, né, viu que estava tudo riscado. Ele falou, mas que coisa, será que ele estava já pensando, né, em um outro livro, ou será que ele estava discordando disso que está aqui? E aí, minha gente, ele resolveu fazer uma pesquisa sobre isso. E lembram que eu falei que ele passou a limpo 2 livros, né? Ele entregou um para o amigo dele, que era da Embaixada dos Estados Unidos, e ele entregou, e o outro que ele tinha passado a limpo, ele entregou para um amigo no Chile, porque era uma pessoa que tinha ajudado a ele no período de exílio, demais. E aí, como presente, ele deu a outra cópia escrita à mão. E aí, José Eustáquio Romão, ele foi para lá e conseguiu essa obra. E aí, gente, o José Eustáquio Romão lançou um livro que se chama Pedagogia do Oprimido, o Manuscrito, que inclusive ele doou para a gente aqui na Cátedra Paulo Freire da Rural, em que ele foi colocando, né, o que consta no livro Pedagogia do Oprimido e o que Freire tinha escrito, com a letrinha de Freire, uma página do lado da outra. Resultado disso, né, ele percebeu que tem muita coisa que não bate. Pode ter sido um problema de tradução, já que o primeiro foi feito em inglês e aí depois que traduziram para português, pode ser. Pode ter sido alguma coisa que foi retirada propositalmente por censura, enfim, não se sabe. Mas aí Freire, o José Eustáquio Romão lançou esse livro, e é um livro belíssimo. Eu vou mostrar até uma figura daqui a pouco que tem nele. Bom, então, essa história eu já contei, né? Então, a primeira publicação de Pedagogia do Oprimido foi aqui em 1975, tá bom? Gente, essa, por exemplo, é uma imagem, né? Isso aí é a letra de Paulo Freire, que não consta dessa forma, né, em Pedagogia do Oprimido, tal como ele está publicado, e José Eustáquio Romão resgatou, né, a letrinha aí de Freire, bem bonitinha. Sim, e aí a boa notícia é que, quando a Paz e Terra for lançar, né, uma nova edição de Pedagogia do Oprimido, já vai sair uma edição Pedagogia do Oprimido revisada a partir dessa pesquisa feita por José Eustáquio Romão, tá, gente? Bom, então, esses 2 esquemas, gente, são 2 esqueminhas, né, que estão em pedagogia, vão estar, né, em Pedagogia do Oprimido revisitada, mas que já estão nesse Pedagogia do Oprimido, um manuscrito de José Eustáquio Romão, e que ajuda muito a gente a entender como é que essa educação que Paulo Freire fala tem a ver com a educação ambiental crítica, né? Antes da gente falar nisso, acho que é importante a gente dizer que, assim, muitas pessoas, né, que trabalham com educação ambiental, como eu, como Inês e como Mônica, né, a gente entende que a educação ambiental, ela é uma dimensão da educação, né, então, ela é uma dimensão, então, ela está inserida nesse contexto educativo, né, e é por isso também que a gente justifica, né, que muito do que Freire fala de educação, a gente bebe em educação ambiental. Então, vamos ver esse lado de cá, né, que é o lado direito. Veja, aqui, Paulo Freire, ele categoriza, né, o que seria uma teoria da ação opressora. Então, né, seria uma educação em que eu tenho, né, atores, sujeitos envolvidos numa ação, mas essa ação tem por finalidade manter a realidade tal como ela está, né? E aí, isso se faz como? Como é que eu mantenho a realidade como ela está? Mantendo as pessoas oprimidas, né? Paulo Freire, ele diz para a gente, né, numa parte de Pedagogia do Oprimido, que seria muita ingenuidade a gente achar que a classe dominante tem interesse em fazer com que a classe dominada se liberte, né? Então, essa educação que a gente chama de educação bancária, né, a gente não, né, a gente é mais baseada em Freire, né, é uma educação que aliena, que traz essa realidade, a realidade tal como está precisa ser mantida, claro, porque aí eu mantenho os opressores, né, e os oprimidos como estão, tá? Então, a manutenção da opressão, tá? E aí é importante lembrar, né, que Freire também sempre nos diz que só existem opressores porque existem oprimidos, e só existem oprimidos porque existem opressores.
E isso é muito importante quando a gente pensa que muitas pessoas, né, por vezes, foram oprimidos durante muito tempo de suas vidas e aí muitas vezes conseguem chegar a uma posição em que poderiam continuar, né, atuando em prol dos oprimidos e aí se rebelam e se tornam opressores. Isso acontece nas mais diversas categorias, né? A gente encontra isso no universo político, né? Quantos políticos, né, saem às vezes de comunidades carentes que tiveram toda uma realidade difícil de vida e ao ocupar um cargo político parece que esquecem de tudo e se tornam extremamente opressores, né, da camada social de onde vieram. Professores, né, que muitas vezes foram estudantes para lá de oprimidos pelos seus professores, e aí, ao se tornarem professores, querem impor, né, uma educação bancária, impor a sua autoridade, e se tornam opressores. Então, isso tem muito a ver com a educação ambiental, né? Então, se a gente quer trabalhar em prol de uma educação ambiental alienante, uma educação ambiental ingênua, que basta jogar lixo no lixo, né? Basta ensinar isso na escola que já está bom. Isso é uma educação ambiental sem criticidade, né? Que quer, na verdade, manter uma realidade. Mas, se eu quero trabalhar em uma perspectiva de educação ambiental crítica, emancipadora, né, transformadora, eu tenho que vir para esse outro lado, que é o lado esquerdo, né, em que ele define uma teoria da ação revolucionária, em que existe uma intersubjetividade, né, entre os sujeitos. Vejam que aqui ele chama atores sujeitos, aqui sujeitos atores, quer dizer, há uma maior importância ao termo atores, né, considerando as pessoas como atores sociais dentro de uma sociedade e, consequentemente, corresponsáveis pelo mundo e por aquilo que acontece nele. Freire tem uma outra fala também muito emblemática, que ele diz que o ser humano, ele está no e com o mundo. Então, se a gente reclama de problemas, né, ambientais, se a gente reclama de lixo que está no mar, a gente reclama de pescadores que estão sofrendo, a gente reclama de um monte de coisas, né, que são socioambientais, isso é uma outra coisa, né, a gente que trabalha com educação ambiental crítica, a gente sempre diz que a educação ambiental, embora a gente continue falando muitas vezes educação ambiental, a gente trabalha numa perspectiva de educação socioambiental, compreendendo que para a gente trabalhar com educação ambiental na perspectiva crítica, a gente precisa compreender que a educação ambiental, ela tem uma vertente social, uma vertente política, uma vertente econômica, uma vertente cultural, né, e que se isso não for trabalhado em conjunto, a gente continua do lado de cá, né, na mesma realidade. Vou dar um exemplo. O nosso Brasil, o nosso país, é um país que tem muita política ambiental. O que a gente mais tem é lei ambiental. A gente tem lei para tudo. A gente tem lei de resíduo sólido, a gente tem a 9.795, a gente tem lei para tudo. Entretanto, né, não adianta a gente ter esse lado de legislação adiantado se a gente não tem um processo educativo de base que forme as pessoas em uma perspectiva crítica de ambiente. Exemplo, a gente está passando uma pandemia, né? A gente está numa pandemia de Covid. As pessoas, muitas, se recusam a usar máscara, né? As pessoas querem fazer festa, aglomeração, né? Então, assim, isso é um problema ambiental? É, porque é um problema social, né? Então, se eu não uso máscara, eu não respeito o outro. Eu não estou respeitando o outro. Isso é um problema social que tem perspectiva ambiental? Tem. Lógico, se eu tenho um monte de gente adoecendo, né? Eu tenho hospitais assim, lotados de pessoas em estado de desumanização, eu tenho um problema que é socioambiental. Eu não tenho vacina, né, eu não tenho nada ainda, né? Então, qualquer coisa que lembre sofrimento humano está nessa perspectiva de educação socioambiental, porque nós somos ambiente. A perspectiva da educação ambiental ingênua é que ambiente
e isso aí a gente encontra em Michele Sarto, né, essa perspectiva descrevendo bem, né, e diferenciando a educação ambiental ingênua e a educação ambiental crítica, a gente encontra em Michele Sarto, a gente encontra também em Carlos Frederico Loureiro, a gente encontra em Filipe Pomelo Hardes, a gente encontra também na Isabel Cristina de Moura Carvalho. Então, são pessoas que a gente pode beber muito, né, para diferenciar essa educação ambiental ingênua da crítica, e aí a gente percebe que, né, em uma educação ambiental, né, ingênua, é como se o ambiente fosse a árvore que está ali fora, o passarinho, né, os seres que estão lá na Amazônia, né, como se eu olhasse para a Amazônia e toda a devastação que está acontecendo lá por conta de grileiros, por conta de corrida né, em relação ao ouro, né, o mercúrio que está acabando com tudo na Amazônia, matando população indígena, né, é como se eu olhasse para isso e me apartasse disso, né, e isso é uma educação ambiental ingênua. Nós somos ambiente, nós pessoas. Então, se tem índio morrendo na Amazônia, se tem índio doente na Amazônia por conta da contaminação com o mercúrio, isso tem a ver com todos nós, não é? Porque é uma educação ambiental que é socioambiental. Bom, então, estou falando horrores, né? Desculpa. Imagina. Quanto tempo eu Não. já... Nem sei quanto tempo eu já falei, socorro. Você falou até agora 22 minutos. Socorro. Vamos embora. Então, mas olha, as pessoas aqui estão amando no chat, viu? Aí eu não estou vendo nada, depois você me conta. Então, essa teoria da ação revolucionária, ela diz para a gente, né, que a gente precisa, né, dentre esses atores sociais, a gente precisa ter lideranças que sejam revolucionárias, que tenham um pensamento aberto, um pensamento progressista, né, um pensamento que possa ter, bebendo um pouco em Leonardo Boff, né, possam ter um olhar de águia, não um olhar de galinha, né? A galinha, ela fica ali no miudinho, né? Piu, 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 comendo. A águia, não. A águia, ela vai lá no alto, ela consegue enxergar o problema com uma dimensão muito maior e mergulhar. Então, uma liderança que seja revolucionária, e essa liderança revolucionária precisa estar em diálogo, né, e levar em consideração os atores, sujeitos que estão nas massas oprimidas. Né? Porque, vejam, gente, aqui no Nordeste, né, por exemplo, tem o grande problema do catador de caranguejo, tá? Ok. Aí as pessoas dizem, não pode pegar caranguejo, porque o caranguejo está em extinção, não pode, mas o cara vai viver do quê? Quais são as condições, né, sociais, econômicas que essa pessoa vai ter para sobreviver se ela parar de pegar o caranguejo, que é a coisa que ela aprendeu a fazer desde que ela era criança, e ela ia fazer isso com os pais dela. Então, como é que eu estou ensinando essa pessoa a pescar, né, indo para aquela coisa, né, não adianta só eu dar um recurso, por exemplo, para a pessoa sobreviver por um tempo, por não estar fazendo aquela atividade. Uma hora, esse recurso vai acabar, vai deixar de ser pago. Mas aí, como é que eu ensino essa pessoa a pescar, né, para ela fazer outras coisas, para ela conseguir sobreviver? Isso é pensar em educação ambiental crítico-humanizadora, porque aí eu estou pensando no sujeito, tá? Bom, aí, né, nessa perspectiva de educação, veja, Freire nunca falou em educação ambiental, viu, gente? Isso aqui é uma perspectiva de educação revolucionária. E, como eu disse, a gente bebe nisso para compreender a educação ambiental na perspectiva de criticidade que a gente defende. Então, eu tenho lideranças revolucionárias trabalhando aliadas às massas, né, que são oprimidas, e aí eu vou ter ação desse lado, ações coordenadas, ação e interação, e que aí a realidade, o objetivo, não é mais manter a realidade tal como ela está, mas sim transformar essa realidade, né? Transformar essa realidade, tendo a humanização como processo permanente, que é o objetivo maior da humanização, né? Então, o objetivo maior da educação é humanizar as pessoas. Essa é a defesa do pensamento freiriano. A finalidade última da educação não pode ser fazer com que as pessoas entrem na universidade.
A finalidade última da educação superior não pode ser conferir um diploma de engenheiro agrícola e ambiental, de licenciado em biologia, de licenciado em história, de licenciado em pedagogia, isso também, mas só que a partir de preceitos, né, e que eu tenha pessoas, que eu tenha profissionais que possam atuar em prol da humanização das pessoas, né? E a humanização é considerada por Paulo Freire como uma categoria muito cara ao seu pensamento. Ele diz, né, que nós, seres humanos, estamos ontologicamente vocacionados para sermos mais. O que significa isso? Né? Nós não estamos e não podemos estar condicionados a uma situação de opressão. Não, nós não podemos estar condicionados. Nós temos condições, né, de sermos atores sociais, modificadores de ambiente, né? E é isso que ele tenta mostrar com essa teoria da ação revolucionária. E se a gente fosse, né, trazer essas duas coisas para a educação ambiental, e a gente faz isso, aqui estaria, né, um esquema de educação ambiental ingênua e aqui de educação ambiental crítica. Freire nunca falou em educação ambiental. Bom, então, aqui eu trago algumas falas de Freire, né, em diferentes obras, e que ajudam a gente a compreender também o que ele chama de, né, como é que ele chama, como é que ele trabalha a educação, e que a gente bebe para a educação ambiental. Então, em Educação como Prática da Liberdade, ele diz que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem, né? Então, para a gente trabalhar, né, no processo educativo, seja ele ambiental ou não, a gente precisa ter muita coragem, né? Coragem para enfrentar as diferentes realidades, né? Coragem para dizer não, coragem para sair de cima do muro, né? Porque Freire diz que a neutralidade já é uma posição política. Em Educação e Mudança, Freire diz para a gente que a educação tem caráter permanente, né? Então, quando a gente termina um processo educativo, não significa que a gente já está pronto e acabado, muito pelo contrário, né? Ele diz para a gente que aquele que pensa que já sabe tudo está morto. Então, a educação, ela tem caráter permanente. Então, a educação ambiental, nossa, como ela mudou ao longo dos anos, né? Como ela mudou ao longo dos anos. Na década de 70, a gente nem falava em educação ambiental, eram movimentos ambientais, quer dizer, falava, né? Mas era uma vertente muito guiada por movimentos ambientalistas, né? Com cunhos preservacionistas e conservacionistas, mas que traziam muito pouco a perspectiva da educação ambiental institucionalizada em termos de escola, em termos de universidade, né? Então, quando a gente compreende a educação como um caráter permanente, e a gente traz isso para a educação ambiental, a gente precisa compreender que a educação ambiental, ela precisa ser trabalhada no seio da família, né? Porque a gente na escola não faz milagre. Tem gente que pensa que a gente, professor na escola, faz milagre. Não faz, né? É necessária educação doméstica. Aquele livro da Isabel Cristina de Moura Carvalho, A Formação do Sujeito Ecológico, ela dá um exemplo perfeito sobre isso, né? Ela diz que tem um menino, eu gosto muito desse exemplo, um menino que estudava numa escola que tinha, né, trabalhava com perspectivas ambientais, e aí o menino na escola era um exemplo de menino que colocava tudo no lixo, brigava com os outros coleguinhas quando fazia, né, coisa errada, não sei o quê, e aí, um belo dia, a professora vem andando pela rua, e na rua tinha a escola, um terreno baldio, né, que as pessoas jogavam lixo, e a casa do menino. E o que ela vê? O Joãozinho jogando uma sacola de lixo da casa dele, tufo, no terreno baldio, né? Então, o que isso significa, né? Significa que essa educação, como caráter permanente, ela precisa atuar muito na formação de valores e de atitudes ambientais. A gente não pode investir só em comportamento ambiental, porque quando é um comportamento ambiental, eu vou me comportar na escola, porque na escola tem gente me olhando, e aí eu preciso mostrar que eu sou bonzinho e trabalho, né, e respeito o ambiente. E aí, quando eu estou num outro meio, que é lá a minha casa, e que aí
não tem isso, e todo mundo lá em casa joga tudo, né, em qualquer canto, pronto, aí eu já assumo uma outra roupagem, né? Então, isso a gente diz que são comportamentos, né, ambientais. E aí a gente precisa, nessa perspectiva que Freire fala de educação como caráter permanente, a gente da educação ambiental bebe em dois sentidos, né? Primeiro que a educação é ao longo da vida, a gente não para de estudar nunca, né? E a educação ambiental, ela mudou muito, né, ao longo dessa trajetória, no Brasil e no mundo. E segundo, que a gente precisa trabalhar numa perspectiva de construção de valores, né, e de atitudes, porque essas ficam corporificadas na pessoa, não fica só na roupa que a gente toma banho e troca, né? Está entranhado. Uma educação sem esperança não é educação, ele fala isso em Educação em Mudança também, então, por mais que a gente veja tanta coisa, né, ambiental acontecendo, a gente liga a televisão, é uma coisa atrás da outra, a gente precisa conjugar o verbo que Freire fala, que é o verbo esperançar, né, que não é ficar sentado esperando, porque aí não chega a nada nunca, né? Esperançar no sentido de Freire é a gente ter esperança em uma educação ambiental possível, saindo da cadeira e fazendo a nossa parte. Em Educação e Mudança ainda, ele diz que a educação deve ser desinibidora e não restritiva, né? Então, a educação ambiental na perspectiva crítica, ela precisa trabalhar na perspectiva de formação de sujeitos emancipados, né, de sujeitos ativos, né, nos seus diversos ambientes. E, em Pedagogia da Autonomia, ele diz especificamente humana, a educação é gnoseológica, é diretiva, por isso é política, é artística e moral, gente. Então, isso a gente traz muito para a educação ambiental também, né? A educação ambiental crítica, ela trabalha numa perspectiva política, artística e moral, nessa formação, né, de atitudes e valores. Bom, e aqui eu trago algumas categorias do pensamento freiriano imprescindíveis para a educação ambiental. Isso segundo eu mesma, tá, gente? Então, assim, a criticidade, né, a gente está falando tanto aqui, né, em educação ambiental crítica, então, todos nós que trabalhamos com a educação ambiental na perspectiva crítica, a gente bebe muito na criticidade, né, na categoria criticidade de Paulo Freire, né, em que ele fala que a gente precisa sair de uma educação ingênua, né, para uma perspectiva crítica. Vou dar um exemplo disso. Digamos, né, aqui no Nordeste, quando chove, não sei aí em Sergipe, gente, aqui no Recife, quando chove, né, não dá vazão, as ruas enchem d'água, é sempre uma catástrofe, a gente fica preso dentro de carro, as pessoas perdem coisas, enfim, né? E aí tem gente que fala, é porque Deus quis. Outro diz, nós estamos abandonados pelo governo, né, porque não vem tirar o lixo, não sei o que lá. Mas quem botou o lixo? Né? Quem é que joga um negócio na rua, né, e isso vai entulhando, e quando a chuva passa e carrega, acumula isso naquelas coisas como é o nome daquilo que permite que a água escorra? Bueiro. O bueiro, né? Então, a educação ambiental crítica, né, ela convida a gente a pensar na responsabilidade do outro, né, e na minha responsabilidade, no direito do outro e no meu dever como cidadão. Isso é educação ambiental crítica, né? Porque, assim, apontar o dedo para o outro é fácil demais, né? A humanização sim, gente, aí, assim, nessa perspectiva de educação ambiental crítica, a gente tem tanta gente que trabalha nessa perspectiva, né? Então, tem o Carlos Frederico Loureiro, né, que eu já falei. Vocês conseguem ver, eu estou apresentando, vocês conseguem ver o livro? Se você levantar mais um pouquinho, dá para ver. Isso, agora dá para ver. Pronto, então, Carlos Frederico Loureiro, né, ele tem esse livro, gente, que é um livro em que ele já relaciona muito, né, Paulo Freire com a educação ambiental, em uma perspectiva crítica de educação, tá? O Instituto Paulo Freire, né, a gente tem lá a Sheila Secom, que trabalha muito essa perspectiva da educação ambiental crítica também, tá?
Aqui, mais um livro, né, lá do Instituto Paulo Freire, esse coordenado pelo Paulo Roberto Padilha, que é uma pessoa do Instituto Paulo Freire que trabalha muito com educação ambiental também, a Maria José Favarão, o Eric Morris e Luiz Marini, Educação para a Cidadania Planetária. Veja, para a cidadania planetária, né? Então, se eu penso, né, na cidadania planetária, eu preciso pensar que eu estou no e com o mundo, aquela coisa que eu falei antes, né? Aqui é mais uma publicação do Instituto Paulo Freire, que é a Carta da Terra, né? E nesse livro eles nos fazem um convite, né, para olhar para essa Carta da Terra pensando na reflexão para a ação. Quer dizer, não adianta eu ler, não adianta eu pensar, eu tenho que agir, né? Eu tenho que sair da cadeira, eu tenho que esperançar. Esse aqui é um pouco mais antigo, mas é antigo e atual. Ecopedagogia e Cidadania Planetária, né, de Gutierrez e Prado. É uma publicação também do Instituto Paulo Freire. Veja como o Instituto Paulo Freire, né, traz muita coisa da educação ambiental numa perspectiva crítica. Moacir Gadotti, né, trabalha na perspectiva da pedagogia da terra, né, ou da ecopedagogia. É mais uma obra, né. Esse é um livro que eu lancei, gente, que é Educação Ambiental Crítica Humanizadora, né, que foi fruto da minha tese de doutorado, que eu também, né, Freire foi o meu principal teórico. Então, a gente tem um monte de gente que trabalha a educação ambiental nessa perspectiva crítica, além, né, da Mônica, né, que está aí com vocês, que trabalha nessa perspectiva da educação ambiental crítica, e tem muitas publicações com a Aline Nepomuceno, que também trabalha com educação ambiental crítica, e com a nossa querida Inês, né, que foi professora e orientadora de nós todas, né, da Aline, da Mônica e minha. Inclusive, ela está aqui. Inês, beijo! Querida, então, vocês têm pessoas perto de vocês aí na UFES, né, que trabalham nessa perspectiva da educação ambiental crítica, né, com a sala verde, né, e tanta coisa que essas meninas, porque elas são assim, né, essas professoras lindas e maravilhosas de vocês, explorem elas para fazer iniciação científica, iniciação à docência, tudo com educação ambiental, gente. Então, assim, outra categoria, né, que eu defendo para a gente trazer do pensamento freiriano é a perspectiva da humanização, que eu já falei um pouco, né. Então, essa coisa de que a gente está ontologicamente vocacionado para ser mais, e a distorção disso, né, que seria a desumanização, é uma distorção desse processo ontológico. E aí, naquela perspectiva que eu comentei, né, de que a educação, ela é socioambiental, olhar para as pessoas é olhar numa perspectiva de educação ambiental crítica humanizadora. A esperança, eu já falei, né, por conta do verbo esperançar, né, a gente nunca desistir das coisas e seguir, né, construindo e lutando por uma educação ambiental crítica. Inédito viável é uma categoria, né, que aparece também muito fortemente no pensamento freiriano, que é assim, inédito viável muitas vezes a gente está acomodado com uma situação, né, aí vem alguma coisa acontece, né, que nos desequilibra, que nos motiva a sair daquele lugar que nós estamos. E aí a gente tem que se reinventar. Isso é inédito viável. É como a gente é capaz, a gente ser humano, como a gente é capaz de superar obstáculos, de superar coisas, e muitas vezes é necessário sacudir o mundo da gente para a gente poder dar essa superada, né? Então, uma pergunta, né, que eu fico muitas vezes me fazendo qual é o limite desse mundo? Qual é o limite da gente, né, enquanto cidadãos planetários, para a gente sacudir essa cidadania planetária e dar um grito pela defesa da educação ambiental? Até quando a gente vai ficar se fazendo de surdo, de mudo, em relação às agressões, né, ao ambiente de maneira geral e a nós mesmos, porque nós somos ambiente, né? Até que ponto a gente vai aguentar isso? E até que ponto o nosso planeta vai aguentar isso?
Porque, né, segundo a hipótese de James Lovelock, né, que é a hipótese Gaia, a Terra é um planeta vivo. E a gente está fazendo tanta agressão a esse planeta que a gente não dá tempo desse planeta se auto-eco-organizar. Então, assim, cadê o inédito? Onde está? Qual é o ponto do inédito viável? Quando é que a gente vai, né, perceber que é melhor parar de produzir tanto, tendo que queimar carbono, queimar carvão para fazer, ou salvar vidas, né? Coisas assim, né? Quando é que a gente vai parar, dar um basta na situação da Amazônia em relação ao mercúrio, que está deixando um monte de índio doente, né? Que está acabando com os peixes. Quando que a gente vai fazer isso? Por que a gente tem que ficar criando tanto boi, né? Por aí na Amazônia, né? Destruindo tudo para virar pasto? Qual vai ser o ponto, né? O grito da gente? E quando a gente pensa em tudo isso, Freire nunca falou em sustentabilidade, mas bebendo nessas categorias, né, que vem de Freire, a gente pensa que Freire nos deixa, né, a responsabilidade da gente trabalhar numa perspectiva de sustentabilidade, para que a gente possa continuar vivendo, né. Inclusive, Morin, Ciurana e Mota dizem que a sustentabilidade é a lógica do vivente. Então, será que a gente está vivendo na lógica do vivente, né? Qual é a sustentabilidade política, econômica, educacional e social que a gente está trabalhando nesse planeta, no nosso país? Qual é a sustentabilidade? Bom, e aí eu pergunto, né? A gente já está caminhando para fechar. Paulo Freire é uma referência fundamental para a educação ambiental? Será que ele é, diante de tudo que a gente conversou até agora? Eu não tenho dúvida, né? Mas, assim, Leibniz, ele contribui um pouco com essa defesa, né? Quando no prefácio daquele livro do Carlos Frederico Loureiro, que eu mostrei, ele diz que o pensamento de Paulo Freire motiva o enfrentamento e a superação das formas de opressão, controle e poder autoritário. As condições político-pedagógicas para o adensamento das forças sociais progressistas. E aí, bebendo nisso, eu digo, né, que o pensamento de Paulo Freire é referência fundamental para a educação ambiental, porque ele incentiva a construção de outro mundo, socialmente justo, né, ecologicamente prudente, politicamente atuante, culturalmente diverso e economicamente suficiente. Além disso, ele convida a luta, né, contra a superficialidade, contra a ingenuidade e contra o descompromisso de todos nós. Bom, a educação ambiental na perspectiva crítico-humanizadora, ela bebe demais, né, no referencial freiriano. Isso aqui é uma imagem, né, que eu trago na minha tese, né, e aí eu trago que essa educação ambiental crítico-humanizadora, ela busca a transformação do que fazer docente, que fazer está escrito correto, tá, gente? Assim, é agarradinho mesmo. É uma categoria freiriana. O Freire, ele tinha mania de cunhar termos, né, que ele muitas vezes não encontrava no nosso vocabulário, termos que pudessem dar vazão ao que ele queria expressar, então ele criava uns. Então, boniteza, né, que é a beleza associada à estética, à ética, né, a boniteza que não é só algo superficial, é algo profundo, né, do ser humano. Ele criou dó de essência para dizer que a docência não pode se apartar da discência. Ele criou o que fazer também, que quer dizer ação e reflexão sobre a prática. A educação ambiental crítica humanizadora, ela precisa trabalhar numa perspectiva da solidariedade, da igualdade, do respeito à vida em todas as suas formas, ao reconhecimento de uma consciência ética local e planetária, a formação de valores, como a gente já falou, e as interrelações das questões em uma perspectiva complexa. A gente não tem como olhar para a dimensão, né, ambiental numa perspectiva fragmentada, linear. A gente precisa olhar, né, para as questões, para os problemas ambientais, socioambientais, em uma perspectiva complexa, no sentido de que as coisas são tecidas junto, né? Não adianta eu achar que com leis eu vou resolver os problemas ambientais desse país.
Não vai ser só com isso. Eu preciso investir muito no processo educativo de base. Bom, Paulo Freire no Brasil, ele tem muita influência. Que bom, fico muito feliz, né? Ele tem muita influência fora do país também, mas no Brasil, nós temos 8 cátedras Paulo Freire, gente, um Instituto Paulo Freire e um Centro Paulo Freire, tá? Se a gente for colocar aqui no mapinha, só para a gente se situar, a gente tem cátedras, né, em quase todas as regiões, a gente só não tem na região centro-oeste. O Centro Paulo Freire, ele fica aqui em Recife, né, mais especificamente numa salinha na Universidade Federal de Pernambuco, mas ele não é da Universidade Federal de Pernambuco, ele ocupa um espaço lá. E temos um Instituto Paulo Freire, que fica em São Paulo, né, e que tem a coordenação de Moacir Gadotti, a coordenação pedagógica de Ângela Antunes, amo os dois de paixão, né, um dos trabalhos, né, que a gente fez no âmbito do grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o FORBIO, que é o Grupo de Pesquisa, Informação e Prática Pedagógica de Professores de Ciências e Biologia, nome grande, né, a gente finalizou, né, essa pesquisa, e a gente investigou quais são as contribuições e ações desenvolvidas envolvendo a educação ambiental nesses espaços freirianos, tá? E vejam, gente, todos os espaços trabalham com educação ambiental, todos os espaços freirianos trabalham com ações de educação ambiental. Veja, e Freire nunca falou em educação ambiental, olha que coisa linda. Né? Isso é para vocês compreenderem o quanto a gente bebe em Freire e traz a educação ambiental, tá? Então, como é que esses espaços freirianos têm trabalhado a educação ambiental? Em grupos de leitura, em pesquisa, na oferta de disciplina para graduação, em trabalho de editoração, na formação de professores, na educação de jovens e adultos em comunidades ribeirinhas, na organização de eventos, na construção de PDI institucional, em projetos de extensão, em projetos pelo Observatório Moema Viese, isso aqui é lá na Unila, em Foz do Iguaçu, na Casa da Cidadania Planetária, isso é no Instituto Paulo Freire, na educação de jovens e adultos, porque quando eu invisto em educação de jovens e adultos, e a gente compreende a educação ambiental naquela perspectiva socioambiental, investir na educação de jovens e adultos também é educação socioambiental. Bom, essa, gente, é a logo da cátedra da gente aqui na UFRPE, que foi criada com muito carinho, pensada nos mínimos detalhes por mim e pela professora Inês Araújo. Ela está aí ainda? Tá aqui. Por mim e pela professora Inês Araújo, quando eu estava no pós-doutorado, né? Estávamos eu e Inês um dia, né, Inês, na casa dela, porque, gente, a gente faz a docência, a gente faz o processo de orientação com muito carinho, né? É assim que a gente conduz o processo. E aí, estávamos nós um dia sentadinhas, nós duas sentadinhas lá na casa de Inês, depois de um dia inteiro de trabalho, tomando uma tacinha de vinho, porque a gente não é de ferro. E aí eu falei, Inês, eu tô com uma ideia, vê o que você acha. Eu acho que a gente deveria propor uma cátedra Paulo Freire como produto desse pós-doutorado. O que você acha disso? Ela, que maravilha! Toca esse negócio, né? E assim foi, né? E a gente inaugurou a nossa cátedra aqui da Rural tem parceria com a UFES, né? Com a professora Inês como cofundadora junto comigo. Essa é a nossa logo, foi uma criação de Bruno de Souza Leão, é um designer aqui da universidade, e o objetivo é a gente trazer, assim, né, o rosto de Paulo Freire, né, e essas folhas, a intenção é dar essa coisa do pensamento de Paulo Freire sendo disseminado mundo afora, e as cores, né, o verde é muito da esperança, né, e da educação ambiental, e o azul é a cor aqui da nossa Universidade da Rural de Pernambuco. Finalizando, porque vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, eu queria convidar vocês, Mônica, fica muita confusão se a gente pedir para todo mundo abrir o microfone e fazer uma leitura coletiva? Não, acredito que dá para a gente fazer sim. Olha, oi. Eu acho que fica confuso, porque são vozes e tempos da internet diferentes, né? Então, ninguém vai falar ao mesmo tempo. Mas pode ter.
O que você acha, Moniquinha? Acho que podemos tentar, sim. Tem um delayzinho às vezes, mas acho que se a gente sincronizar, assim, contar 1, 2, 3, para todo mundo começar, acho que talvez a gente consiga. Então, vamos tentar? Se der, assim, se ficar meio confuso, não tem problema. O objetivo é que a gente possa fazer junto a leitura, né? De uma mas fala... se não der, viu, Mônica? Se não der, valeu a intenção. Sim, sim, com que todo mundo certeza. leia, né, e que todo mundo vibre, né, com o que vamos ler. Eu quero aproveitar para parabenizar você, eu sou fã dessas minhas orientandas e supervisionadas. E muito grata também. Gente, o objetivo é isso que a professora Inês falou, que a gente possa vibrar, que a gente possa ter essa sintonia, assim, de ler um pouco Freire no que ele colocou em Pedagogia da Indignação, tá bom? Esse texto é em Pedagogia da Indignação. Então, deixa eu colocar tudo logo. Não, volta. A gente conta, Mônica, você conduz aí, conta 1, 2, 3, e a gente começa a ler juntos, gente. Abram os microfones, soltem as vozes. Já estão abrindo, já. Eu vou contar. No 3 a gente começa, tá? 1, 2, 3. Quem pura espera, vive um espero, guardei meu mas a videira não ouvirão mais. Acabou não, agora. Meus olhos esperarão que eles não esperarei não gente, o tempo de espera, de esperançar, é um tempo de que fazer, não é um tempo de ficar parado. Então, quem trabalha na perspectiva de educação ambiental crítica não pode ficar esperando, tem que fazer, né? Então, gratidão pelo convite, gratidão por essa parceria gostosa de agora. Obrigada por tudo. Mônica, a gratidão é toda nossa, né? Você ouviu até uma palminha por aí, você não viu o chat, mas várias pessoas comentaram aqui como foi maravilhosa a sua fala, né? Nem percebeu, nem deu para perceber o tempo passar, você estava preocupada, que você estava falando muito, mas foi muito legal, né? Trouxe para a gente esse presente que foi a letrinha de Paulo Freire, né? Que eu e muitas pessoas que aqui estão presentes, acredito que ainda não tinham conhecido esse esquema, com o manuscrito dele, com a letra dele, o pensamento dele. Então, assim, a gratidão é toda nossa, né? Sua fala, sua reflexão, tudo que você trouxe para a gente foi um grande presente nessa noite, né? Então, quem agradece somos todos nós. Mônica, aqui no chat, nós tivemos já três perguntas, e aí eu pergunto se você prefere responder uma a uma, se você quer fazer por bloco, né? Agora são 15 para as 8, no início eu disse que a gente teria estabelecido o teto das 20 horas, então, né, acho que podemos fazer essas 3, e se houver tempo a gente faz outras, tá bem? A primeira questão aqui é da Érica, que ela diz assim: um conceito que aparece bastante nas obras de Freire é a praxis e sua perspectiva transformadora do mundo. O que seria uma praxis ambiental transformadora capaz de superar a contradição opressor-oprimido? Posso fazer outra ou você quer responder? Posso fazer? Então, a outra é da Andréia. Ela pergunta assim: como trabalhar a prática ambiental transformadora dentro da perspectiva da BNCC, de competências e habilidades? E, por fim, tem a questão aqui do Márcio, que ele diz assim:
pensar em Paulo Freire na educação ambiental crítica é despertar-se e sensibilizar para princípios éticos e justos, em oposição às inúmeras violências e desigualdades produzidas também pela matriz neoliberal, sem invisibilizar os diversos sujeitos. Há como semear essa perspectiva pensando além do viés da sustentabilidade criado e apropriado pelo sistema econômico, mas sim com da interculturalidade do bem viver dos diversos povos, identitária de uma democracia contra-hegemônica? Né? Então, temos essas 3 questões, e aí você fica à vontade, né, para direcionar, para conversar com eles, né? Todos estão aqui presentes, pode ficar à vontade. E à medida que você foi falando, Mônica, foi entrando várias pessoas e foram colocando aqui no chat de onde elas são, e aí eu fiquei muito feliz de ver que o evento está se expandindo. Tem gente de Recife, tem gente de Fortaleza, tem gente do Espírito Santo, né? Tem aqui as pessoas da UFES, tem as pessoas do grupo de pesquisa, registro aqui também a presença dos participantes do GPASE que estão aqui, né, nesse momento conosco. Então, estou muito feliz de ver como essa atividade, que no início eu pensei menorzinha para o curso de pedagogia, tem se expandido e tem ultrapassado os muros do curso, do departamento, da universidade, do estado. Muito, muito feliz mesmo por isso. Gente, primeiro eu queria agradecer, vocês são muito gentis com os comentários aí no chat. Muito gentis, de verdade. Agradeço aí os comentários, né? Tem muita gente aí daqui, né, orientandos aqui do Forpio, mestrandos, doutorandos, gente que já foi, já foram pessoas que eu orientei, coisa boa, muito boa. Bom, queria agradecer também as colocações de Érica, Andréia e Márcio, né? Então, vamos lá. A Érica e a Andréia, elas entram numa mesma coisa, né, que seria a praxis ambiental transformadora, só que a Érica faz uma pergunta mais geral em relação ao que seria essa praxis ambiental transformadora, e a Andréia já pergunta como trabalhar isso, né, no âmbito da Base Nacional Comum Curricular. Então, vamos lá. A praxis, né, ambiental transformadora é algo que Inês, Mônica, né, trabalham muito nessa perspectiva, elas têm muito texto publicado, inclusive, com isso, né. Praxis, né, para Paulo Freire, é ação e reflexão, né, sobre a prática. Então, uma praxis ambiental transformadora é aquela em que eu planejo, atuo, avalio, replanejo ações em relação à educação ambiental, né? Então, para ser uma praxis ambiental transformadora, é preciso esse processo de reflexão-ação, e nesse processo de reflexão-ação, né, a gente atuando, né, como professores, esse processo começa no planejamento. Quando eu estou planejando, né, é a primeira etapa para que eu possa ter uma praxis ambiental transformadora. Então, quando eu planejo a aula, né, para o meu estudante, quando eu planejo uma atividade de extensão como essa que Mônica, né, está organizando, né, se eu faço um planejamento daquele jeito assim mais tradicional, em que eu coloco o objetivo, coloco como vai ser a metodologia e tal, eu deixo de considerar, por exemplo, os conteúdos procedimentais, os conteúdos atitudinais dentro desse planejamento, né? Então, eu acho que uma primeira coisa que eu gostaria de frisar, e aí acaba servindo para a Andréia também, né, em relação ao BNCC, para eu ter uma prática transformadora, isso começa com o planejamento. O ato de planejar, ele é fundamental no processo educativo, e muitas vezes ele é negligenciado por docentes. Né, muitas pessoas, quando a gente faz formação continuada, né, de professores, muitas vezes os professores dizem assim, eu não preciso mais planejar, eu já dou aula disso há um tempão, para que eu vou ficar planejando de novo? Se eu já dou aula disso há 20 anos, né? Então,
quando eu paro para planejar e eu penso, que conteúdos procedimentais eu vou estar trazendo para esse estudante em relação à educação ambiental? Quer dizer, o que ele vai fazer, né? Porque o conteúdo conceitual, o Anthony Zabala, né, ele fala muito nisso de planejamento, e aí ele fala que nós temos os conteúdos conceituais, os procedimentais e os atitudinais, né? Os conceituais, eles vão estar lá no planejamento tradicional, seriam os temas, né, que vão ser trabalhados. Mas os procedimentais e os atitudinais, eles não aparecem normalmente em um planejamento que vise uma praxis, né, ambiental transformadora. Quando eu penso, né, em um conteúdo procedimental, eu vou estar pensando, bom, o que é que o meu estudante vai fazer dentro desse contexto de aula? Ele vai botar a mão na massa como? Ele vai fazer um cartaz, ele vai participar ativamente, né, de um chat, ele vai fazer uma maquete, ele vai ter que fazer uma entrevista, ele vai ter que se posicionar criticamente em relação ao que seja uma prática ambiental transformadora, enfim, que procedimentos, né, esses estudantes vão ter que ter. Porque quando eu penso em conteúdo procedimental, eu estou indo na contramão de uma educação ambiental bancária, de uma educação tradicional, em que o estudante é mero receptor das coisas. Então, pensar em uma prática ambiental transformadora começa no planejamento. E aí, para além de pensar nos conteúdos procedimentais, quer dizer, aquilo que o estudante vai fazer, eu vou pensar, quais são os conteúdos atitudinais? É claro que quando a gente está trabalhando com os estudantes, né, a gente não tem como garantir que aquilo que a gente quer trazer, né, como atitude, vai ser verdadeiramente, né, vivenciado, corporificado pelo estudante. Mas, quando eu coloco conteúdos atitudinais no meu planejamento, eu já mostro uma intencionalidade transformadora no meu planejamento. Então, que atitudes socioambientais eu vou tentar estar trabalhando com aquela ação, com aquela aula, tá? Então, eu digo que o planejamento seria a primeira etapa. E aí, ao longo desse processo, né, vem aquela coisa do professor reflexivo, né, que tem Schoen, Eichner, né, que são grandes defensores disso. Ao longo do processo, eu vou refletindo sobre as minhas ações naquele espaço, né, naquele ambiente. E, ao final, eu avalio como é que foi aquele processo, né? Porque tem gente que, às vezes, trabalha numa atividade docente, terminou aquela atividade, pronto, fechou, posso dormir, né? Não, é necessário um tempo de avaliação, porque planejamento e avaliação, o bom e velho, né, Libânio, em didática, ele já traz para a gente, né, o quanto é importante planejar e avaliar. Então, quando eu vou avaliar, eu vou pensar, bom, o que eu trabalhei, a forma como eu trabalhei, aquilo que eu levei, foi suficiente para tentar fazer com que essas pessoas tenham um posicionamento mais crítico, mais político, mais cidadão dentro da sociedade? Se eu atendo a essas coisas, gente, eu estou caminhando, né, em direção a uma prática ambiental transformadora, isso falando enquanto docentes, né, que eu acho que todo mundo aqui está num processo meio de formação inicial ou continuado, ou já estão na docência, né? Então, tentei manter minha fala nesse aspecto docente. Em relação à BNCC, Andréia, veja, a Base Nacional Comum Curricular, ela foi construída em meio a um monte de discussão, né? Inclusive, a própria ANPED, que é a Associação Nacional, né, de Pesquisadores em Educação, ela lançou uma nota, né, bastante contrária, né, à BNCC, a nossa também de ensino de ciências, né, a Abrapec também lançou, porque ela traz um monte de coisas que tentam engessar um pouco, né, essa prática da gente enquanto professor, e aquelas competências e habilidades, elas muitas vezes podem dar a impressão de que estão engessando. Então, assim, agora, dentro da BNCC, a BNCC, ela traz sustentabilidade. Não sei se vocês já leram ela, assim, com bastante atenção, mas ela traz a sustentabilidade como algo que precisa ser trabalhado, né? Como uma competência, né, que precisa ser trabalhada com os estudantes. Ela não é clara em como, né, mas ela traz que é necessário. Então, eu acho que o que compete a gente como docente é pensar em como que a gente vai levar a sustentabilidade
trabalhando os nossos conteúdos diários, seja na biologia, seja na física, na química, na matemática, né, na alfabetização. Então, como é que eu trago a sustentabilidade para essas diversas realidades que a gente tem que trabalhar? E acho que uma coisa também que é importante falar em relação à BNCC é que ela, né, de certa forma, prende 60%, mas deixa 40% em aberto. Então, acho que a gente precisa ter assim, aproveitar essa lacuna, não vou dizer que é lacuna, aproveitar essa brecha dos 40%, para que a gente possa aproveitar muito bem para trabalhar a sustentabilidade em todas as suas vertentes, né? Porque nesses 40% a gente pode trabalhar com projetos que sejam socioambientais, né? Trazendo realidades do entorno escolar, porque trabalhar também numa perspectiva, né, de praxis ambiental transformadora é trabalhar numa perspectiva de educação ambiental crítica, não só em relação ao que está lá na Amazônia, que nos interessa também, mas e o entorno da minha escola? Muitas vezes a gente não conhece o entorno da escola, né? Quando eu estou dando aula de estágio supervisionado lá para os meus alunos, uma coisa que eu costumo dizer é: leia o projeto pedagógico da escola e caminhe perto da escola. Veja o que tem nesse entorno, porque isso pode ser e deve ser aproveitado, inclusive para trazer a realidade desses estudantes para, né, para a sala de aula. Porque muitas vezes os estudantes, eles não veem atração no que a gente fala, porque a gente fica falando de coisas que fogem muito àquela realidade deles e ao contexto em que eles estão inseridos socialmente. Então, a gente precisa ter isso, né, ter esse conhecimento do entorno, dessa realidade, para poder trabalhar numa perspectiva de praxis, né, transformadora. Senão, você vai transformar o quê? O que você vai transformar, né? Márcio fala dos princípios éticos e justos, né? Como é que a gente poderia semear isso com interculturalidade e outras coisas mais? Bom, primeiro, Márcio, eu não sei se eu entendi errado, mas quando você falou quando Mônica leu, eu entendi que talvez você tenha entendido sustentabilidade em uma perspectiva com um cunho muito econômico, né? A sustentabilidade, ela não vai muito por isso. Geralmente, a gente que trabalha com educação ambiental, a gente geralmente até foge do termo desenvolvimento sustentável, exatamente para fugir desse cunho economicista, né? Que pensa em capital, e etc. A gente usa muito mais o termo sustentabilidade, por compreender que ele dá conta das vertentes que a gente precisa estar olhando para quando se trabalha a educação ambiental. E, claro, né, pensar numa perspectiva de interculturalidade é um caminho para lá de viável para a gente trabalhar a educação ambiental, né, porque trabalhar na perspectiva da interculturalidade é trabalhar na perspectiva do respeito, né, a todos os costumes, a todas as culturas, né, a todas as formas de vida, a todas as formas que se concebe, né, esse processo. Eu acho tão bonito, né, aqui em Recife tem um povo, né, que é o povo Chucuru do Ororubá, que fica em Pesqueira, não sei se o pessoal que está de Recife aí conhece. O povo Chucuru do Ororubá, eles têm uma forma linda de entrar em contato com a natureza, né, com os encantados, eles dizem que são os encantados. Né? Então, eles têm o toré, que é uma forma deles entrarem em contato com esses encantados. E agora, por serem, né, um povo indígena, eles não ficam, que bom, Márcio, eles não ficam nisso de divindade, de encantado e de adorar, né, os povos da floresta. Não, não, eles agem, né, numa perspectiva de sustentabilidade, quando eles estimulam, né, que pessoas do povo Chucuru estudem. Então, eu acho lindo, porque, assim, o cacique, ele é formado em administração. Perfeito? Né? Dentro, né, na Serra do Ororubá, que é onde eles moram, tem escolas. E essas escolas, né, eles estão cada vez mais apertando o cerco para que os professores dessas escolas sejam professores do povo Chucuru do Ororubá, para que eles possam trabalhar os conteúdos conceituais necessários para que as crianças depois possam estudar lá em Pesqueira, né, saírem da comunidade e estudar em Pesqueira, mas que eles também aprendam a valorização
da cultura chucuru, né? A valorização do que o pajé coloca para eles em relação aos saberes, né? Então, na biologia, a gente chama muito isso de etnobiologia, né? A valorização dos saberes do povo, do senso comum, para dialogar. Então, acho que quanto mais a gente traz isso para a educação ambiental, né, a valorização dos saberes diversos, mais a gente trabalha numa perspectiva de educação ambiental crítica. Não sei se eu respondi todo mundo. Acredito que respondeu, sim. Inclusive, eles já até agradeceram aqui no chat, Mônica. E falando em agradecimentos, né, como já são 20 horas e 5 minutos, e aí eu sei que sua agenda, nesse período de ensino remoto, a agenda de todo mundo está bombando, né, mas principalmente, assim, quem está à frente da universidade em atividades mais administrativas, como é o seu caso, eu tenho certeza que o trabalho triplicou, quadruplicou. Então, muito, muito, muito obrigada por você disponibilizar esse tempo aqui conosco, depois de um dia cheio de trabalho, né? Eu imagino que se a gente expandisse aqui o espaço, viriam muito mais questões e participações, mas acredito que a fala que você trouxe em si mesma, ela já foi bastante elucidativa para a gente pensar as contribuições do pensamento de Paulo Freire para a educação ambiental, né, o percurso histórico que você narra, para a gente entender até como é que o próprio Paulo Freire se percebia no mundo diante da vida dele e como é que o pensamento dele foi se delineando a partir das experiências dele e como esse pensamento onde ele, que vem de uma condição de oprimido, né, ele consegue perceber essa necessidade de formar o outro para que ele não desperte esse desejo de ser também um opressor lá na frente, e como isso é contributo para a educação ambiental crítica, porque a gente luta muito por práticas, ações e atitudes, né, que venham fomentar justamente o enfrentamento dessa condição opressora que a gente tem, que mantém o status quo, né? Então, assim, sua fala trouxe reflexões fantásticas, tanto para quem ainda não conhecia o pensamento de Freire, como para quem já conhecia e pôde observar por outros olhares, as categorias que você trouxe fundamentais para a gente pensar e aprofundar mais à frente sobre tudo isso na educação ambiental. Então, acredito que deixa aqui aberto um campo para poder a gente depois se debruçar sobre novas pesquisas, leituras, estudos. Então, assim, foi maravilhoso, né? Estou muito, muito, muito feliz, assim, tomo até a liberdade, né, é um espaço mais formal, mas tomo a liberdade de dizer que estou muito feliz de estar aqui com a Moniquinha, que mora no meu coração. Então, assim, a gratidão é toda nossa por você estar aqui conosco, e mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pelo aceite. Ai, gente, eu que agradeço, Mônica. Mônica sabe que eu sou chorona, né? Ai, ai. Então, né, gente, podem contar sempre, né? Eu sei que eu posso contar sempre com vocês também. Nós estamos em um período, né, em que nós precisamos muito nos fortalecer enquanto universidades públicas, né, que tem uma função social imensa, e eu acho que quando a gente contribui, assim, uns com os outros, né, de diferentes formas, a gente vai fortalecendo a universidade pública, que precisa continuar pública, gratuita, socialmente referenciada, né, e inclusiva. Então, é por isso que a gente luta, né, e pela nossa educação ambiental crítica, para que a gente possa caminhar para um mundo, né, muito mais sustentável, ambientalmente, politicamente, né, socialmente, economicamente. Acho que esse é o exercício que a gente convida todo mundo a fazer com a gente, né, Mônica? E isso começa em cada um de nós, né? Essa tentativa, né, da gente se tornar melhor a cada dia, é a primeira contribuição que a gente deve fazer, né? A primeira mudança tem que acontecer dentro de cada um de nós que está aqui, para que a gente possa depois expandir. Então, brigadão pelo convite, minha linda. Obrigada, Inês. Você é uma fofa, amada. Vocês são todas amadas. De nada, nós que agradecemos, né?
Foi muito boa a sua fala, viu? Aprendi bastante. Parabéns. Tá. Assim, ô, Mônica, você vai colocar artigo no novo livro sobre Paulo Freire, a praxis Tô querendo. de formação? Vamos? Eu e Mônica estamos escrevendo um. Sim, mas você já pensou o que vai fazer? Não. Tá. Então, no particular, a gente conversa. Tá bom. Né? Tá bom. E aí também eu quero aproveitar, Mônica, para externar os meus agradecimentos, né? Eu sempre falo isso para ela, mas quero registrar isso aqui publicamente. Os meus agradecimentos à professora Inês, que quando eu estava lá no comecinho ainda na minha graduação, ela me convidou para conhecer a educação ambiental, e aí as pessoas do GPAD que aqui estão presentes, né, me acolheram, e desde então a gente vem fazendo essa caminhada, e nessa caminhada também, por intermédio dela, eu tive a oportunidade de conhecê-la e de partilhar de momentos muito ricos na minha caminhada com você, Mônica. Então, assim, externo muito também minha gratidão à Inês, a tudo que foi proporcionado, né, por ela, pelo grupo. Agradeço também a todos os participantes que estão aqui conosco, que já vêm acompanhando diálogos desde a primeira edição, e aí vêm aqui sempre, toda semana, participam, então fico muito feliz por isso. Meus alunos e alunas da pedagogia, que também vêm aqui ouvir um pouco mais sobre a educação ambiental, além do que já me ouvem cotidianamente, né? Então, externo a minha gratidão a todos vocês nessa noite de hoje, e aproveito também para convidá-los para, na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 18h30, a gente participar de mais um Diálogos com o professor Ricardo Oliveira, que também está aqui presente conosco hoje, né, onde a gente vai falar sobre metodologias ativas e as suas potencialidades para a formação de educadores ambientais. Então, também será um momento bastante legal, assim, muito enriquecedor. Vocês estão todos convidados, podem também convidar outras pessoas, sintam-se sempre à vontade, é uma satisfação estar aqui com vocês. Um beijo para todos e todas. Um beijo e um abraço bem apertado. Olha, mano, que esse abraço eu vou deixar aqui guardadinho para quando a gente se encontrar pessoalmente, eu te dar um abraço assim, daqueles que vai até estalar suas costelas. Eu espero que em breve, né? Vou ficar esperando, gente. Beijo no coração de vocês, viu? Um beijo a todos e uma boa noite. Tchau.